vamos lá para o teatro independente argentino, né? O teatro independente argentino, então, mais especificamente, o teatro independente que acontece em Buenos Aires, que pode ser considerada a capital teatral hispano-americana. A gente vai ver alguns dados, né, para vocês entenderem o porquê disso. Aqui é uma imagem, assim, uma colagem que eu fiz, na verdade, com programas de peça, com bilhetes, né, de entradas de teatro. Praticamente todos os ingressos do teatro independente é possível comprar pelo site, né, Alternativa Teatral, então vocês vejam que é o mesmo tipo de... Mas, assim, uns anúncios, né, que tinha lá, por exemplo, da coisa da propaganda mesmo, que eu peguei, eram uns adesivos que tinha no Timbre 4, que é um teatro independente, são umas... Timbre 4 mesmo, acho que eles têm umas 3 salas, 2 ou 3 salas, 2 de certeza, mas eu acho que são umas 3 salas no total. Desse circuito independente, né, que pertence a esse grupo, Timbre 4, e aí eles estavam fazendo uma campanha, né? Lo tuyo es puro teatro, que é de uma música, na verdade, um trecho de uma música, não sei se vocês já ouviram, eu não canto muito bem, mas a música é algo como assim. Lo tuyo es puro teatro, falsidade mal ensachada, e aí vai, enfim, bem melodramática. E aí, hace teatro, né, quer dizer, faça teatro, o teatro faz bem, el teatro hace bien, quédate com quien te lleva ao teatro, al cine te lleva qualquiera, ou seja, fica com quem te leva no teatro, né, o cinema qualquer um pode te levar. Enfim, campanhas assim mesmo, estimulando a frequência em teatro. Depois esse daqui é um jornal, esse aqui, né, que é o Recomendador de Artes e Espetáculos. É uma espécie de jornal mesmo, que eles distribuem com regularidade, que tem sinopses de várias peças em cartaz na cidade, enfim. É uma efervescência muito grande, né? Buenos Aires, ela tem alguns circuitos. Um deles é o circuito oficial, que é um sistema de produção pública. Então, você tem nesse sistema oficial teatros públicos, alguns deles vinculados ao Ministério da Cultura, né? E esses teatros, eles, enfim, têm subsídios do governo para existirem. Como aqui a gente tem o Tobias Barreto, o Ateneu, são teatros públicos também, aqui de Sergipe, né? Esses aqui, no caso, são teatros estaduais, digamos assim. E a gente também tem alguns grupos, por exemplo, que tem um suporte, né? Por exemplo, a orquestra aqui de Sergipe, ela tem um suporte. Em outros lugares também, né? Tem a orquestra na Bahia, que também tem um suporte. Se vocês forem em Salvador, por exemplo, no TCA, no Castro Alves, tem outras coisas, tem acervos, enfim, também tem esse tipo de suporte. E lá também tem, mas como tem, assim, digamos, uma efervescência muito grande, tem muito mais... Cada espaço desse público, que são cerca de 6 espaços públicos desses, tem várias salas, né? Seriam como centros culturais. Eles têm várias salas com diferentes tamanhos, e tem alguns grupos que recebem, digamos, tem uma espécie de salário, como a orquestra aqui, só que lá também se aplica, digamos, ao teatro. Tem grupos de teatro que também recebem esse subsídio, digamos assim, do governo para produzirem, né? Um outro circuito muito importante no teatro portenho é o comercial, que seria um sistema de produção privada, empresarial.
E aí, enfim, a gente eu vou mostrar algumas imagens para vocês, mas seriam basicamente os teatros particulares, e a maioria deles estão concentrados na Avenida Corrientes, que é uma avenida, digamos assim, numa região relativamente central da cidade, seria uma espécie de centro, né? E algumas pessoas chamam esse circuito, que seria assim a Broadway, digamos, argentina, né? Eu vou mostrar uma imagem e vocês vão entender um pouco essa relação, né? Justamente pelos teatros grandes, mas assim, pelos luminosos, por ser uma avenida, por ter essa concentração de teatros, né? Porque ali também se representam os grandes musicais que vêm de fora, ou mesmo musicais produzidos localmente, né? O teatro de revista, enfim, espetáculos que muitas vezes atraem, né, um grande público, digamos, né? O público espetáculos, muitos deles de mais fácil digestão, digamos assim, né? Eu confesso assim que eu sou apaixonada por Buenos Aires, assim, porque quando eu tô lá, eu fico achando que o mundo melhor é possível. Mas, por outro lado, se a gente começa a estudar, como eu estudei, né, sobre formação de espectadores, tem uma batalha muito grande também, sabe? Não é assim que todo mundo tem acesso ao teatro. Se você começa a olhar um pouco de maneira mais profunda para isso, primeiro que essa realidade ela não se aplica, digamos, ao país inteiro. Ela é uma realidade muito própria da cidade de Buenos Aires, né? O país todo não é dessa maneira, né? Depois, a outra questão é que os jovens da periferia, há relatos de que muitos deles não consideram que o teatro é algo que os pertence, de fato, né? Então, esse trabalho de formação de novos espectadores, de conquistar esses jovens, isso segue sendo feito, é um trabalho necessário. Nesses circuitos comercial, oficial e mesmo o independente, eu arrisco dizer que a gente tem a presença forte da classe média, né? Eu não diria que seria um espaço assim totalmente ocupado por todas as classes, né? As pessoas mais, de repente, mais pobres, né? Bom, e muito menos o teatro comercial, né? Que as entradas são realmente, os valores são caros, né? E, enfim, e esse teatro independente, ele tem a presença do público jovem, bem visível, o público jovem é muito frequente desse teatro, mas é um público que você vê que são pessoas assim relativamente estudadas, todo mundo assim bem vestido, sei lá. Esse público começa a mudar um pouco, talvez, assim, quando você vai para o teatro comunitário, entendeu? Que daí é um teatro feito pela comunidade, na comunidade, né? Que a gente vai ver isso um pouco mais adiante também nas nossas aulas, mas esse circuito independente, eu acho que ele tem um certo corte, assim, o público que ele atinge, né? Universitários, artistas, intelectuais. Eu percebo muito mais esse público nesses espetáculos. O que não está ruim, né, gente? Eu não estou dizendo que não tá, é bom também, né? Aqui
vamos ser bem sinceros, né? Nem isso temos, né? Assim, em peso, né? Mas se vive bem de teatro lá, eu acho que a galera rala bastante, mas tem mercado, sabe, para eles. Tem a possibilidade. Eu percebi, porque a Escola de Espectadores, que é esse lugar que eu acompanhei, né, toda segunda-feira, lá ele consiste em reuniões semanais, toda segunda-feira, e ele chama artistas, alguns artistas que estão em cartaz na cidade para falar sobre seus espetáculos. E você vê ali que muitos desses que estão vindo, ele está com mais de um espetáculo em cartaz na cidade. Então tem um dia da semana, de repente, que ele está no circuito comercial e depois outros dias da semana ele está no circuito independente. Ou ele está no circuito oficial e no circuito independente, né? Então, assim, tem ali artistas que trabalham bastante, sabe? Que realmente só tem a segunda-feira de folga. Por isso, essa é uma das razões pelas quais a Escola de Espectadores é na segunda-feira, que é o dia que tem menos peças. Agora lá tem peça de segunda a segunda. Se você quiser assistir peça de segunda-feira, vai ter peça de segunda-feira. É um movimento teatral bem efervescente. Espero me aposentar e poder morar lá para ficar só indo ao teatro. Para mim, é um sonho mesmo. Aí outros circuitos, né? O comunitário, universitário. Aí alguns dados estatísticos para vocês terem ideia assim, dessa questão numérica, né? De acordo com dados armazenados no Alternativa Teatral, sobre os espetáculos em cartaz em Buenos Aires, apenas para dar um exemplo mensal da quantidade de obras em cartaz na cidade, no mês de maio de 2017, foram efetuadas 1.273 sessões. Imagina, gente, 1.273 sessões de teatro só em maio, sendo que 1.079 do circuito off, ou seja, independente, 50 do circuito oficial, 115 do comercial e 29 pertencentes a circuitos não definidos. Então, vocês veem aqui como o circuito independente ele é forte, né? 1.079 sessões só em maio. Em maio de 2015, se vocês olharem a minha tese, vocês vão ver, tiveram mais sessões ainda, 2 anos antes, mais sessões ainda. Eu recomendo depois vocês entrarem nesse site, vamos ver se vocês terem uma ideia assim, do que é esse site aqui. Olha, vocês entram aqui no site, vocês veem assim, carteleira de espetáculos, né? Aí vocês conseguem ver espetáculos que estão em cartaz. Inclusive tem assim, ó, via streaming, né? A matéria Buenos Aires, capital do teatro, de 2013, da Carolina Amoroso, ela informa que o circuito independente convocou cerca de 600 mil espectadores. Deve-se ter em conta que o censo de 2010 estimou a população de Buenos Aires em 3 milhões de habitantes, né? Quase 3 milhões, né? 2.890.151 habitantes. Se a gente pensar assim em números, é uma população similar à população de Salvador. Da cidade de Salvador. Então, não é tão grande, né? Mas 600 mil espectadores é muita coisa. Só do circuito independente. E esse site, que é o Alternativa Teatral, ele permite vocês fazerem várias buscas aqui, inclusive as estadísticas, né? Que é para vocês
verem mesmo esses dados, né, que eu estou apresentando aqui para vocês, vocês vejam que vocês conseguem fazer cálculos estatísticos aqui pelo próprio site do Alternativa Teatral, que é um lugar onde se compra e onde se faz reserva de ingressos. Muitas vezes, e vocês vão entender as razões disso ao longo dessas aulas, essas salas de teatro independente, elas são para menos de 100 lugares. Então, você tem salas dessas, por exemplo, que só tem 30 lugares, né? E aí, se você chegar lá na hora, se é um espetáculo que está muito conhecido, tal, às vezes você chega lá na hora e não consegue o ingresso. Então, para você não perder a viagem, é melhor comprar com antecedência. E esse sistema de você ter um site que vende os espetáculos do circuito independente todo é muito show, e com os dados estatísticos e com a divulgação dos espetáculos, porque se vocês clicarem em cada um desses ali, vocês vão ver assim, fotos, sinopse da peça, pequenos vídeos, né, sobre o espetáculo, críticas de jornal que saíram sobre aquele espetáculo. Vocês vão ver comentários do público, o que o público comentou sobre aquela peça, estrelas, quantas estrelas o público deu, né? Então, assim, eu quando assistia uma peça lá, eu recebia, quando eu comprava o ingresso com eles, que a maioria das vezes, aí depois que acabava a peça, já chegava no meu e-mail um link para eu acessar e eu dar a minha opinião sobre a peça, eu estrelar, e aí isso é colocado lá, né? Então, seria muito bom se a gente tivesse algo assim aqui, né? Ajudaria muito, é uma ideia muito interessante. É claro que esse site, ele, digamos assim, ele vive também dessas bilheterias, né? Aqui a gente teria que ter um volume muito maior para isso compensar, digamos, né? Para alguém investir nisso. Mas é uma ideia, no meu ponto de vista, assim, muito legal, né? E aí aqui é uma imagem da fachada ali do Teatro San Martín, na Avenida Corrientes, que é um teatro oficial, é um teatro público, o Teatro San Martín. Ele ficou fechado bastante tempo, e aí ele foi reaberto, né, em maio de 2017, eu estava lá, justamente na reabertura, e aí foi uma grande festa, nossa. E aqui é uma imagem interna, né, do Teatro San Martín, uma montagem do Guillermo Cacati, chamada Párias, né? E aí, assim, eles mostrando, fazia parte da cenografia, o palco está desnudado, né? Essa peça Platonov, do Anton Chekhov, né? Apresentado de quarta a domingo na Casa Coberta. E ele estava assim, em cartaz com outro espetáculo na época, não lembro agora se era Mi hijo solo camina um pouco mais lento. E era no Apacheta, que é do teatro independente, né? Então, ou seja, ele estava lá de quarta a domingo no San Martín e, vamos supor, na segunda ou na terça, ou mesmo no domingo de manhã no Apacheta, né? Então tem essa questão. Antes de falar um pouco mais sobre o teatro independente, vou falar um pouco das características desse circuito comercial, que é esse sistema de produção privada, né, empresarial, para a gente entender como é que funciona lá, né? Eles dizem o seguinte, né? Aqui o teatro é encarado, aqui no caso, né, circuito comercial, o teatro é encarado como um negócio, mas o rentável não é menosprezado nos demais circuitos, porque me chamou a atenção aqui na UFES, logo que eu entrei, que algumas pessoas, às vezes, elas tinham um discurso assim pejorativo
em relação às pessoas que ganham dinheiro com teatro, né? Sim, porque tem algumas pessoas que se dedicam a produzir teatro comercial, né? As pessoas se dedicam a isso, a um teatro mais comercial, um teatro mais palatável, um teatro, enfim, né? Tem pessoas que vivem só disso, né? Porque muitas vezes quem trabalha mesmo na Argentina só no teatro independente não consegue pagar suas contas, né? E o cara tem um outro emprego. O cara é professor, é balconista. Até eu lembro de uma atriz que comentou lá na Escola de Espectadores: não, eu acho ótimo poder estar trabalhando no espetáculo X, né, na Avenida Corrientes, porque isso me permitiu comprar um colchão novo para o meu filho essa semana. Né? Então, é isso, né? É um teatro que paga mais as contas, assim como aqui no Brasil. E aí me chamou um pouco a atenção algumas pessoas se referindo de maneira bastante preconceituosa, assim, em relação a quem faz teatro comercial, mas é uma modalidade também, né? Enfim, é teatro, né? Também. Pode não ser o seu preferido, mas eu acho que tem espaço para todo mundo, né? O coração do circuito comercial é a Avenida Corrientes, né? E são teatros vinculados à ADET, que é a Associação Argentina de Empresários Teatrais e Musicais. São 25 teatros, em 2018, pelo menos, que é quando eu fiz esse levantamento, né? Porque esses dados, assim, com mais profundidade, vocês encontram na minha tese de doutorado. 25 teatros com capacidade superior a 350 lugares. Os teatros independentes, vocês vão ver que eles não passam de 100 lugares, né? Eles oferecem vários espetáculos de teatro de revista, musicais, shows de tango e versões argentinas de montagens internacionais, e muitos taxados de mero entretenimento, digamos assim. Segundo Gustavo Schreier, né, que tem um livro ótimo sobre produção teatral, ele diz o seguinte: todos eles estão obrigados a pagar seus empregados salários durante o período de ensaios e apresentações, Natal e férias proporcionais, entre outros benefícios. Ou seja, para quem vive, né, de teatro, é uma beleza, né? O cara recebe mesmo o pagamento, né? Bom, aí aqui uma imagem, né, duas imagens da Avenida Corrientes, então por isso essa ideia, né, de circuito Broadway, né, digamos assim, porque tem um ar, né, assim, essa coisa dos luminosos, né, a Broadway é isso aqui quadriplicado, né, isso é uma esquina da Broadway, mas enfim, essa ideia, né. E aí aqui é o metrô, né, que tem também esses luminosos com Los Vecinos de Arriba, era uma peça que estava lá em cartaz, e aí você vê assim a propaganda no metrô, né? Aqui já de dia, né? Fotos de dia, né? Um multicentro. Aí você vê assim, essas plotagens gigantes, né? E aqui é uma sala por dentro, um multiteatro por dentro, no caso. Assim, são bem bonitos os teatros, bem equipados. Aqui também uma outra foto de fachada, assim, que vocês vejam vários espetáculos em cartaz, né? Esse aqui, La Omissão de la Família Coleman, do Augusto Tokashir, o Cláudio Tokashir. Cláudio Tokashir, esse espetáculo dele aqui, La Omissão de la Família Coleman, foi em cartaz, tipo, muito tempo, mas assim, anos em cartaz. E ele é um dos donos do Timbre 4, que é um teatro do circuito independente. Então você vê que os caras trabalham em diferentes circuitos mesmo, né? E aqui os vizinhos de cima, era uma peça que estava fazendo bastante sucesso lá, e enfim,
também uma peça que tem pessoas desse espetáculo aqui, no caso, que são do circuito independente. Aqui, por exemplo, barroterapia, né? Baixoterapia, que é uma peça que aqui no Brasil eu vi, né, lá na estreia, né, em 2015, barroterapia, no Teatro Metropolitan City, mas depois aqui no Brasil, primeiro assim, que é uma peça assim, que foi apresentada no circuito comercial lá, mas ela surgiu de um festival de dramaturgia, um concurso de dramaturgia. E aí esse menino ganhou o concurso de dramaturgia, era um cara do interior. O autor da peça, ele morava num... Matias Del Federico, era um gurizão que morava no interior, e ele ganhou o concurso. E foi dirigida pelo Daniel Veronese. E o Daniel Veronese, tem várias peças que foram apresentadas no circuito independente. Eu mesma, vi vários. Mulheres sonaram cabachos, vários. Eu atuei num espetáculo muito tempo do Daniel Veronese, que foi o Líquido Tátil. Enfim, ele é um cara do teatro independente. Mas esse espetáculo aí dele foi apresentado no circuito comercial. E aqui no Brasil, os direitos dessa peça foram comprados pelo Antônio Fagundes. Então, essa peça foi apresentada com um elenco assim, armado pelo Antônio Fagundes, porque ele e a mulher dele, quando estiveram lá em Buenos Aires, assistiram a peça, acharam o máximo e compraram os direitos para poder fazer aqui no Brasil a peça. Então, tem isso. Depoimento para Roca, que é uma pessoa que fez toda uma pesquisa sobre teatro independente. Esse produtor, Carlos Rothenberg, ele afirmou o seguinte: a maioria dos atores profissionais argentinos teve o seu primeiro contato com o teatro, com a arte teatral, né? Tá faltando uma palavra aqui, no teatro independente. Porque os teatros profissionais argentinos, comerciais, no caso, sequer têm salas de ensaio. Então, como apareciam os famosos de hoje, com teatros de 500, 700 ou 1.000 lugares, com regime de apresentação e preços como do teatro comercial, se não tivesse tido lugar onde dar o pontapé inicial, né? Então, é isso. Você, muitas vezes, assim, o lugar que tem sala para ensaio é no circuito independente, né? Esse circuito comercial, as pessoas não usam para ensaiar, né? Usa direto para apresentar, né? Então, esses circuitos, eles se ajudam, na verdade, né? Um se apoia no outro, né? Bom, e aí quais seriam, então, as principais características do circuito independente em contraposição, né? É um sistema de produção privada e alternativa. Então, os coletivos se organizam em cooperativas, são cooperativas teatrais. Eles também são conhecidos como off-corrientes, né? Porque vocês já devem ter ouvido falar, né, que na Broadway tem o circuito da Broadway, tem o circuito off-Broadway, tem o circuito off-Broadway, né? Então, aqui também, né, teria o off-corrientes, off, alternativo, experimental, cooperativo, de novas tendências, under, teatro de arte. Então, tem várias nomenclaturas, né? Alguns coletivos e salas teatrais recebem subsídios de fontes estatais, como Fundo Nacional das Artes, Instituto Nacional do Teatro, Proteatro, e com base nos 332 cadastrados em 2005, a Roca estima que Caba, né, que é a cidade autônoma de Buenos Aires, contém, tá faltando um M, mais de 600 teatros independentes. Então, é como se você tivesse, assim, 600 salas
como a sala lá do Boca de Sena ou do Emboaça. 600 espaços desses espalhados pela cidade inteira. É bastante coisa, né? Bom, e aqui umas fotos. Esse espetáculo aqui de La Fiesta del Viejo, a Festa do Velho, é uma peça muito massa, baseada no Rei Lear, né? Tem muitas assim, peças baseadas, né, em alguns autores. Esse daqui, O Corpo de Ofélia, do Bernardo Cappa. Já assisti peças incríveis do Bernardo Cappa, também é um recorte de Hamlet. Essa daqui, Tebasland, e Tebasland do Sérgio Blanco. Esse texto tá para vocês esse texto. É uma obra inspirada no mito de Édipo, no caso. Essa daqui, nossa, super impactante. Millones de Segundos, Milhões de Segundos, do Diego Casado Rubio, que é, na verdade, um espanhol que mora na Argentina há muito tempo, né, com a atuação da Raquel Ameri. Ela foi super premiada em 2017 com essa peça. A peça é baseada no drama real da Kayden Clark, né, que é uma jovem estadunidense transexual com síndrome de Asperger. Então, e aí a peça é baseada nessa história real, nessa história real para chamar a atenção desses aspectos, né, das pessoas trans, enfim, as pessoas com autismo. É impactante, muito impactante a peça. Segundo Patrícia Pavis, teatro alternativo é o quê? A alternativa a um teatro comercial e ao teatro público subvencionado é esta difícil de um teatro experimental ou de um terceiro teatro que propõe uma programação, um estilo e um modo de funcionamento totalmente originais. A modéstia dos recursos permite, paradoxalmente, testar novas formas com mais iniciativa e com toda a independência econômica e estética. Então é isso, é um teatro mais experimental mesmo, né? Um teatro mais independente financeiramente e ideologicamente também, né? O movimento teatral independente argentino, né, uma das pessoas que, digamos assim, lançou, né, o movimento teatral independente argentino foi justamente o Leônidas Barletta, que foi o fundador do Teatro do Povo, em 1930, né? E aí, segundo as palavras dele, né, na época, estamos e estaremos sempre nos tempos heróicos da arte a serviço da humanidade. Lutaremos para reaver toda a dignidade que o artista perdeu, explorando o público com o comércio das coisas do espírito. Não queremos nem subvenções, nem doações. Não nos inquieta a glória individual. Queremos trabalhar pela cultura do nosso país. Queremos agrupar todos os que produzem arte por amor ao homem e não por amor ao dinheiro. Temos que devolver ao teatro toda a sua pureza, toda a sua força espiritual e não descansaremos até conseguirmos. Então, estava no discurso dele de abertura, né, do Teatro do Povo. Aqui é uma imagem do Teatro do Povo. Eu acho que nesse slide aqui não tem nenhuma imagem interna, né, mas eu assisti a alguns espetáculos lá, no centro da cidade. Bom, a ideologia e a militância política era uma marca característica dos coletivos independentes, unidas a objetivos artísticos e de experimentação cênica, né? Está dentro dessa ideia que o Patrícia Pavis colocou aqui também, né? E conviviam no cenário teatral portenho anarquistas, socialistas, comunistas, católicos, peronistas. Para Schreier, o teatro independente, como verdadeiro movimento que foi, com todos os seus elementos característicos, desapareceu por completo,
subsistindo no alternativo só alguns traços, como as suas formas simples e coletivas de produção e de autofinanciamento, seus modos de organização democrática e cooperativa e a heterogeneidade estilística, a independência criativa e, finalmente, em determinadas agrupações teatrais, um discurso pessoal a partir de uma busca estética particular, apesar de todas as transformações que atravessou o teatro alternativo, continua sendo o mais renovador da cena contemporânea. Então, o que ele destaca é isso, né? Tem uma identidade, é um espaço de renovação, de experimentação, de independência, mas perdeu, digamos assim, os seus propósitos iniciais, né? Não é mais um teatro com os mesmos ideais. Aqui mais imagens, né? No caso aqui, no Timbre 4. São sessões que eu assisti no Timbre 4. Aqui o flyer de Dínamo, e aqui esse espetáculo, acho que eu já mostrei essa imagem aqui na disciplina de cenografia. Eu sou apaixonada por essa cenografia aqui, que é um trailer, né? Que tem 3 cenas simultâneas e a gente assiste elas simultaneamente. As cenas do telhado, as cenas dessa parte do trailer e as cenas do banheiro. Elas praticamente não se encontram. E essa daqui fala em Gramelot, é excelente esse espetáculo. Aqui também eu já devo ter mostrado para vocês algumas imagens. Aqui, ó, professor Marcelo na fila. E aqui lá dentro, né, da IMPA, eu acho que eu mostrei para vocês umas imagens do espetáculo. Aqui são imagens do público mesmo, né, lá dentro da fábrica IMPA. Uma sessão de Curl River. E fila na rua, né, sem toldo, sem nada. A criação coletiva, segundo Schreier, né, é uma estratégia criativa que ajuda a financiar a produção de um espetáculo realizado em cooperativa, pois conta com o retorno dos direitos autorais pagos a agentores, equivalente a 10% da arrecadação total retidos pelas salas teatrais na bilheteria. Então, a Argentores seria o equivalente à nossa SBAT, né? Então, também tem uma questão comercial, digamos assim, eles serem autores das suas próprias peças, né? Na verdade, é bem complicada essa questão da autoria, né? A gente se vê direto nessa situação, né? Às vezes é mais fácil você mesmo escrever, tentar, pelo menos, né, escrever o próprio texto do que conseguir os direitos de outra pessoa para fazer essa representação. A gente vê muito isso também em relação à ECAD, né, em relação aos direitos autorais da música. Agora, no YouTube, isso fica bem evidente para a gente, né, porque se você usa o que está ali na biblioteca de áudios ali do YouTube Studio, é uma coisa. Se você pegar alguma outra música, ele já vai te sinalizar que aquela música não dá para entrar se você não pagar os direitos, né? Não sei se vocês já se viram nesse tipo de situação envolvidos com questões de direitos autorais, digamos assim, né? A venda de ingressos, segundo esse produtor, né, é uma fonte de financiamento importante para qualquer espetáculo. No entanto, em Buenos Aires, ela é um fator determinante para o circuito comercial, relativo para o circuito oficial, e secundário para o circuito independente. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Cabe pouca gente numa sala de circuito independente. Os espaços são relativamente pequenos, né? Então, você teria que fazer muitas sessões, digamos assim, para que só aquela peça ali desse conta de pagar as suas contas. Você tem que diversificar a atuação para poder viver só disso. Mas tem muita gente que vive
muitas vezes, aqui em Aracaju, eu percebo que tem. Eu acho que foi na outra turma que a gente estava conversando sobre isso, agora eu já não lembro. Muitas vezes se confunde a ideia do teatro empresarial, né, que é um teatro feito para empresas, digamos assim, né, com o que seria o teatro comercial, né? E agora todas as modalidades, digamos assim, de teatro precisam de financiamento para existir, precisam de verba, né? E alguns é pela bilheteria, outros é por um financiamento do Estado, enfim. Mas a bilheteria, os ingressos, a venda, né? Ou, digamos assim, no caso do teatro empresarial, que eu entendo que é uma modalidade presente no teatro aracajuano, por exemplo, funciona também pela venda, né? Às vezes não exatamente a venda do ingresso, mas a venda do espetáculo para uma determinada escola, para uma empresa. Bom, aí agora sim, né? Como podem fazer tantos espetáculos maravilhosos com tão poucos recursos, no caso específico do teatro independente, né? É a pergunta recorrente dos programadores de teatro e festivais europeus quando visitam a Argentina, segundo o Schreier, que é esse pesquisador, esse livro que eu tenho aqui em casa, que fala justamente sobre produção teatral independente. Assim, em Buenos Aires, grande parte dos coletivos teatrais do circuito independente possuem recursos humanos abundantes, recursos materiais moderados e recursos econômicos escassos. Essa limitação econômica, longe de representar um obstáculo, estimula a inventividade e a criatividade dos artistas e é motivo de orgulho para os argentinos e causa admiração nos espectadores, especialmente nos estrangeiros. Mas é lógico que essa não é uma característica que se restringe ao teatro portenho, porque nós também temos aqui no Brasil o teatro independente, o teatro alternativo, o teatro de grupo, né? Enfim, vivenciando a mesma realidade, de resistindo, eu acho que a melhor palavra até é resistir, resistindo mesmo com pouquíssimos recursos materiais, sobretudo econômicos, né? Econômicos, enfim, as pessoas conseguem tirar leite de pedra, como se diz assim, né, no ditado popular. Agora, em Buenos Aires, no teatro independente, sobretudo pela quantidade de peças em cartaz de altíssimo nível, com tão poucos recursos, é uma coisa que realmente chama muito, muito a nossa atenção, a atenção de quem vê, né? E aí, aqui, para exemplificar, eu mostro para vocês uma imagem desse espetáculo aqui, Cactus Orquídea. Eu sou apaixonada por esse espetáculo. Certamente quem fez a disciplina de cenografia e iluminação comigo, eu já mostrei a imagem desse espetáculo, porque eu acho genial. Assim, são esses, para dar um exemplo, né, de essa questão da criatividade com tão poucos recursos, né? Então, eles tinham esse piso, que eram placas de madeira, e esse piso, eles iam levantando e iam formando coisas, mesa, abertura, porta, formando mil coisas, né? E aí o Gianni Rato, que é um pesquisador importante, né? Ele da cenografia, ele disse uma vez o seguinte: a criatividade pode vencer a pobreza de recursos, e os materiais dos quais dispomos, pano, madeira, constituem-se na palheta básica para a nossa capacidade criativa. Eu gosto de reiterar isso aqui, porque muitas vezes eu vejo as pessoas assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer.
Não, sem absolutamente nada de recursos, fica quase impossível você fazer qualquer coisa, né? As pessoas precisam, no mínimo, estar bem alimentadas e tendo um teto para morar, para começar a pensar em algum mecanismo criativo, né? Se a pessoa está correndo atrás do jantar, fica muito difícil ficar pensando em soluções teatrais criativas. Mas é possível a gente fazer teatro de qualidade com poucos recursos. Evidente que com muitos recursos se conseguem efeitos mirabolantes. Então, isso não acontece, por exemplo, no teatro independente argentino. São espetáculos relativamente fáceis de viajar, digamos assim, né? Porque eles não têm grandes aparatos, eles não têm uma grande infraestrutura. Muitos espetáculos têm praticamente nenhum cenário, né? Então, você consegue muito pela atuação, muito pelo trabalho dos atores. O trabalho dos atores tem um peso muito grande nesse tipo de espetáculo, em que não se tem essa quantidade gigantesca de aparatos cenográficos. E ele muitas vezes, para mim, para o meu olhar, né, muitas vezes é até melhor, né? É mais simples, mas é até melhor. Mas o gosto, ele também é construído, né? O gosto é construído. A gente vive no Brasil, a gente não tem, eu particularmente, mesmo já tendo morado em várias cidades, eu não tenho acesso a um acesso constante a esses grandes espetáculos, com essas grandes infraestruturas. Então, a gente aprende a enxergar beleza e valor em espetáculos simples, muito simples do ponto de vista da estrutura cenotécnica e muito pautados no trabalho do ator. E aí, para mim, isso assim me conectava muito com os espetáculos portenhos, muito mais do que com alguns espetáculos que eu vi na Europa, muito grandiosos. Pronto, aqui é só para dividir com vocês e mostrar alguns teatros, né, desses, né? Então, aqui é um desses teatros do circuito independente, que chama El Camarim de las Musas. Eu devia ter me exibido, né? Devia ter colocado uma foto minha na frente, assim, né? Perdi a oportunidade. E vocês vejam que vários deles, vocês vão ver, tem assim uma espécie de café. Então, aqui essa foto foi feita, não foi feita por mim, não. Foi feita, tirei da internet. E aqui está a entrada, né? Aqui está a porta. E aí tem uma espécie de café aqui na frente. Lá no fundo tem uma sala e no subsolo tem outra. Né? Então é um espaço assim com duas salas teatrais. E essa coisa do café é muito presente nos teatros portenhos. Você tem um espaço de café. Aqui é um outro que é o espaço Cacherron, que é na Humahuaca. E aqui é a entrada, e vocês vejam assim que tem a programação aqui escrita na parede, né? Essa foto não dá para ver com tanta nitidez, mas olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. De segunda a domingo, gente, tinha programação de espetáculos nessa única sala, ele só tem essa sala. Né? Então, outra questão é que assim, esses espaços não. E aqui é os espectadores, né? Para dentro
dentro dessa sala do Espaço Cajerron, né? E aí o Javier Daut, que é um dos responsáveis por esse teatro, ele fala o seguinte: o teatro alternativo não é uma antessala do circuito oficial comercial, é um fim em si mesmo. E aí e aqui uma imagem da escola de espectadores do Jorge Dubat, né, que era onde eu estava estudando, a aula conduzida por ele, que é um dos principais teóricos latino-americanos da contemporaneidade, o professor Jorge Dubat, um crítico de teatro há mais de 25 anos, etc. E ali, naquele espaço do Cajerron, é uma única sala, e aquela configuração do espectador, ela pode mudar de acordo com o espetáculo. Aquelas arquibancadas ali, elas podem mudar de posição. Eu já vi espetáculos ali em diferentes posições. E aí essa é uma outra coisa assim também interessante, né? Porque é uma outra lógica de funcionamento, eu entendo. Aqui no Brasil, eu tenho a impressão que nós fazemos muito mais temporadas, por exemplo, ou uma apresentação única em alguma situação, um evento, né, um festival, mas isso também tem lá. Agora, nosso sistema de temporada, ele funciona muito, por exemplo, de sexta a domingo, sábado a domingo, de quarta a domingo, quinta a domingo, e aí você tem isso durante, sei lá, 1, 2 semanas, dependendo, né? Aqui em Aracaju, por exemplo, eu acho que é frequente, por exemplo, você ter um grupo que está rodando o país e aí, né, ele faz uma apresentação aqui ou 2 e segue viagem. E os grupos daqui conseguem pauta até pelos valores, né, muitas vezes, e a dificuldade de você conseguir pauta, né, e quantidade pequena de espetáculo, você tem muito assim, fica 2 semanas em cartaz, de quinta a domingo, por exemplo. E lá você tem essa coisa do espetáculo toda segunda-feira. O seu espetáculo, vamos supor, ele é toda segunda-feira. Então, aqui, se vocês verem na foto aqui, vocês vejam que compartilhando a mesma sala, né, você tinha 19 horas La Piel de Elisa e Clarividentes do Javier Daut, direção do Javier Daut, às 21 horas. Às 21 horas. Depois, Clarividentes também estava em cartaz na terça-feira, às 21 horas. Agora, olha que interessante, né? Então, você tem uma única sala compartilhada por 2 grupos. Isso demanda o quê? Que a pessoa, vamos supor, o espetáculo lá, A Pele da Elisa, tem que se apresentar às 19 horas, vamos supor que o espetáculo dure 1 hora, e quando finalizar às 20 horas, tem que guardar o cenário, para montar o cenário de Clarividentes, para começar a sessão de Clarividentes. Então, tem toda uma dinâmica, bom, que esses espetáculos têm que compartilhar pelo menos o mesmo tipo de arquibancada. E aí, no caso ali, Clarividentes estava segunda e terça, quarta-feira já era um outro grupo. Então, essas salas, por compartilharem entre si, demanda muita organização no sentido de confiança, né, no outro grupo que vai estar apresentando ali, porque você compartilha o mesmo espaço de depósito. Você não pode ter um cenário que, enfim, é muito inviável de você montar e desmontar rápido, senão não tem como fazer esse compartilhamento do espaço, né? Então, vocês vejam assim que e é uma outra dinâmica. Então, você tem um espetáculo que ele está, de repente, toda segunda-feira em cartaz por meses. Enquanto que aqui no Brasil, a gente tem muito essa dinâmica de quinta a domingo, de quinta a domingo, de quinta a domingo. Quando eu digo assim, eu fiquei em cartaz com o líquido tátil. Não, eu me apresentei durante 5 anos com o líquido tátil, sob direção da André Carreira. Eu me apresentei, porque eu fui para festival, a gente foi para vários lugares, no Brasil, fora, mas a gente se apresentou.
A gente não ficou em cartaz toda segunda-feira durante 5 anos em nenhum lugar, né? As nossas temporadas duraram no máximo um mês. Então, eu entendo que é um sistema diferente de organização de temporadas, né? Aqui, essa é outro teatro, que é o Paniarte, que é na Avenida Boedo. Essa região de Boedo tem vários pequenos teatros, gente, vários pequenos teatros. E essa coisa do café, né, uma coisa super recorrente nos teatros de lá mesmo. Aqui um outro, ó, que é o Timbre 4, que também é em Boedo, aí eles já têm várias salas. Aqui a fila de entrada, imagina, aglomeração total, né? E aqui vocês conseguem ver um pouco assim a programação. Só de domingo, na Sala México, Nerium, próximo, Tercer Cuerpo. E na Sala Boedo, La Suerte de la Fea, Cronologia de las Bestias, Um Dia Vou a Morrer e El Teatro hace bien. Então, assim, olha a quantidade, né? El Teatro hace bien é um... Desculpa, é tipo assim, o teatro faz bem, é só um... É uma frasezinha. Mas vocês vejam que na Sala México, só no domingo, tinha 3 espetáculos em cartaz, e na Sala Boedo tinha mais 3 espetáculos. A Sorte da Fé, Cronologia das Bestas e Um Dia Eu Vou Morrer. E na Sala México, Nerium, Próximo e Terceiro Corpo. Então, realmente, essa daqui é na Sala Boedo. Essa imagem aqui é da Sala Boedo. Essa entrada aqui também é da Sala Boedo. E eles também têm um café. Então, realmente, gente, é um traço bem marcante mesmo desse teatro, por ter essa estrutura. Tem uma outra coisa também, que tinha umas casas antigas, né? Muitos desses teatros independentes, eles eram casas que foram adaptadas para teatro, né? Então, isso é muito comum ali nesse bairro Boedo também. No Paniarte, por exemplo, tem essa estrutura embaixo ali do café, né? E aí aquela portinha que eu tinha mostrado para vocês aqui, por essa portinha aqui, a gente subia uma escadaria que levava ao teatro. E aí era lá em cima, assim, sabe, como se fosse no sótão. Como se fosse no sótão do casarão, essa pequena sala de teatro. Eu sei que administrar isso é muito difícil, mas acho que é o sonho de quase todos os grupos ter o seu próprio espaço, né? Enfim, mas essa ideia assim de que eram casas, né? Eram casas que foram adaptadas. Agora, isso aí teve, como eu antecipei para vocês, né, teve um dos grandes acontecimentos trágicos que marcou o setor cultural argentino, além da ditadura, que a gente vai ver depois, né, tem a tragédia de Cromagnon, que foi em dezembro. Olha que desgraça, né? Foi praticamente véspera de Ano Novo, né? 30 de dezembro de 2004. Então, foram 194 mortos e 1.432 feridos. Era uma boate, estava tendo uma festa, né? E pegou fogo e a saída de emergência estava fechada. Eu acho que teve aquela coisa de bloquear a saída, com medo das pessoas saírem sem pagar. No espaço tinha uma espécie de... como se fosse assim um berçário para as mães que levam crianças pequenas na balada. Assim, então,
Gente, foi desgraça total, né? E isso aí teve um impacto muito grande no setor cultural, né? Porque com essas mortes e com esses feridos todos, né, teve assim, a conscientização sobre a segurança dos espaços, teve toda essa questão, né? Então, na época, teve o fechamento temporário de algumas salas teatrais. Praticamente todas as salas passaram por reformas no edifício, né? Depois, assim, tiveram ordens obsoletas, por exemplo, medicamentos não disponíveis no mercado, né, que eles pediam, espaço entre as filas para pendurar chapéus. Gente, isso é uma coisa assim do século retrasado, né? Século passado seria século XX, acho que no século XIX. Eu não sei nem se vocês têm ideia do que é, mas nas cadeiras antigas, nos assentos, tinha uma espécie de gancho atrás para pendurar o chapéu. Então, eles exigiam isso nas cadeiras. Depois, a aquisição de número grande de extintores de incêndio. Exigiu a questão das habilitações, né, legalidade dos teatros. Para vocês terem uma ideia assim, da quantidade, para tentar regularizar essa questão, entre 2005 e 2010 foram votadas cerca de 7 leis e 2 decretos. Em 2010 foram habilitadas 65 salas, ou seja, salas oficiais, 65, fora todo o resto, né? Aí a Roca, ela diz o seguinte: após a tragédia da discoteca República Cromanon, em 2004, diversas atividades culturais, como salões de baile, casas folclóricas, milongas, música ao vivo e muitos teatros independentes se viram impossibilitados de tramitar uma habilitação, pois não havia uma lei adequada que contemplasse suas especificidades. Essa lei vinha sendo requerida pela Associação Argentina de Teatro Independente desde a sua fundação, em 98, uma vez que as salas independentes da cidade funcionavam sem habilitação ou com permissões provisórias. E aí, em depoimento a Cora Roca, né, o Juan Manuel Beatti afirmou o seguinte: não é razoável extrapolar um caso que aconteceu em um estabelecimento habilitado para 1.031 pessoas paradas, no qual, naquela noite, se venderam 3.500 entradas, ou seja, né, mais do que triplicou a quantidade, né, de pessoas. E no momento da tragédia, tinha cerca de 4.500 pessoas. No momento da tragédia, tinha 4.500 pessoas lá dentro. Há estabelecimentos como os teatros independentes que contam com uma capacidade máxima de 350 pessoas sentadas, que em sua maioria não superam 70 localidades e que funcionam com uma média de 50 espectadores por apresentação, né? Então o pessoal do teatro ficou um pouco indignado assim, com essa comparação, né? Mas a Cora Roca fala o seguinte: era compreensível o temor dos inspetores para outorgar habilitações aos teatros, que certamente nem todos estavam em condições de serem habilitados, com riscos pessoais, e isso acarretava desde perder o emprego até terminar a cadeia, mas deviam cumprir com sua profissão. No entanto, não faziam e sustentavam argumentos disparatados para impedir, inclusive invalidavam ordens desse setor de habilitações, né? Cada sala do circuito independente, como eu mostrei para vocês ali naquelas imagens, né, eles têm um desenho próprio, segundo o espaço arquitetônico que habita, e nenhuma sala é igual a outra. Além disso, ele pode dispor de várias frentes de cenário, ou não ter cenário, ou montar a cena no piso, ou na plateia, né? Então, eles são muito... Não tem um formato único desses teatros, né? Bom, e aqui as referências que eu utilizei para construir essa aula, né? Esse texto que foi publicado no jornal La Nación, da Carolina Moroso,
o Dicionário do Patrício Pavis, o Antitratado de Cenografia, do Gianni Rato, esse livro da Cora Roca, As Leis do Teatro Independente, a minha própria tese de doutorado, que está disponível para vocês no Google Classroom, e esse livro do Gustavo Schreier, que é Laboratório de Produção 1, Técnicas de Gestão e Produção aplicadas a projetos alternativos. É isso. Espero que vocês tenham desfrutado da aula. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado. Então, tá bom. Então, um abraço. Fiquem bem. A gente se fala.